Eu só ouço essa música aqui na PDC, viu? Graças a Deus. Obrigado, Alice. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que foi lida e vai ser exposta, pela tua presença, por tudo que aconteceu esse fim de semana no Entre Leões, pelo aniversário da igreja, esse mês todo que a gente comemora por essa igreja e pela tua presença nas nossas vidas. Fala agora o nosso coração, aquece o nosso coração. Vem dissipar as trevas como cantamos. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Quando o Renato leu, ele, antes de ler, ele disse, né, um salmo muito conhecido. De fato, eu acho que, se não for o mais conhecido, deve ser um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, né? Salmo 23. Muita gente sabe de cor. Eu já preguei nesse salmo 1 milhão de vezes. Especialmente o versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, deixa eu tirar uma onda com vocês. Eu estou em casa, né? Ele disse que eu estava em casa. E eu estou mesmo em casa, né? Eu estou tão em casa que eu tenho uma ovelha aqui, que é minha ovelha e não é dele. É primeiro minha. Ela já deu um sorrisinho ali, ó. Antônio e Jaís estão ali. Tá brincando? É o troco, Você lá na Recontra, eu tenho duas ovelhas minhas aqui que a gente empresta para Marcelo, entendeu? Então eu estou aqui realmente em casa. Não, tá tudo certo. Deixa ela ali, tranquila. Quem é seu pastor, Jaís? Tá vendo? É assim, pai, que acontece. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu hoje de manhã, lá na Recon, a gente inaugurou um culto que vai ter uma vez por mês, que é um culto em inglês. Porque tem muito missionário que está aqui, tem professor da escola americana, do consulado e tudo, que queria um tempo para adorar na língua materna e tudo, a gente começou esse culto. E hoje foi o primeiro culto, aí eu fui pregar. E preguei, somos no Salmo 23. Então o sermão de agora é a versão em português do sermão que eu preguei hoje de manhã. Mas é verdade o que eu vou dizer agora. Esse salmo, em inglês, é muito melhor do que em português. Porque, veja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dá a impressão de que a gente vai ter tudo. Dá a impressão de que o Senhor é meu pastor, eu vou ganhar tudo. Mas não é muito assim. Em inglês é melhor. Em inglês The Lord is my shepherd, I shall not want. Ou seja, eu não quero mais nada. O Senhor é meu pastor, eu não quero mais nada. Ou em outras versões, I lack nothing. O Senhor é meu pastor e eu simplesmente não tenho necessidade. Então eu prefiro pregar ele em inglês, porque até a linguagem facilita, porque o foco não é na provisão, o foco é no provedor, é no pastor. E esse realmente é um salmo muito lindo. Conta-se que teve um concurso para contratar como é que chama? Um broadcaster, um apresentador de rádio, uma rádio cristã, um locutor, né? Um locutor, apresentador de programa de rádio cristã. E aí apareceram várias pessoas, homens e mulheres, para esse emprego. E a prova lá, o concurso lá para poder escolher, a audição que chama, né, para escolher o melhor, era para o camarada chegar e recitar o Salmo 23, que era um salmo conhecido. Então tu vai, recita o Salmo 23, a gente vê quem é o melhor e vai contratar. E aí chegaram várias pessoas, homens e mulheres, mais jovens, mais velhos, e recitavam o Salmo 23, e um por um iam entrando, saindo, o dono da estação com algumas pessoas davam uma nota para no final dizer quem é que ia ser o contratado para ser o locutor dessa rádio. E aí chegando para o final da audição, chegou um senhor um pouco mais velho, mais experiente, mais calejado, e aí ele começou a recitar o Salmo 23. Sendo que se notava que ele não tinha uma técnica muito boa de locutor. A voz dele não era voz de radialista, porque sabe, para ser radialista tem que ter uma voz assim feita Alice, né? Não é assim, todo mundo tem uma voz para ser locutor, locutora de rádio. E a voz do camarada não era, mas ele estava recitando o salmo de um jeito diferente. E lágrimas caíam do olho dele enquanto ele recitava, e de repente até a comissão julgadora estava com lágrimas nos olhos, o dono da estação de rádio estava todo mundo com lágrimas nos olhos quando ele terminou de recitar o salmo, que o camarada já tinha ouvido esse salmo naquele dia umas 50 vezes. Mas estava um clima diferente. E aí o camarada se arretou e contratou ele. Rapaz, teve um cara que se indignou. O camarada que era locutor mesmo de rádio, que tinha voz, tinha técnica, disse, mas rapaz, que absurdo. O camarada não tem técnica, o camarada não tem voz. Como é que contrata um cara desse? Aí o dono da estação disse assim, é verdade, meu amigo, você tem muita técnica, você tem uma voz muito bonita, mas a gente contratou ele porque quando ele chegou, ele mostrou que mais do que recitar o salmo, ele conhecia o pastor.
Ele conhecia o pastor. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, lógico que a gente vai conhecer um pouquinho mais do Salmo, mas o meu objetivo hoje é que você termine esse culto conhecendo um pouquinho mais do pastor. Se relacionar com esse bom pastor, o nosso bom pastor que é Jesus Cristo. Amém? Davi era um pastor de ovelha, foi quem escreveu esse salmo. Então, para ele, escrever esse salmo era uma analogia da vida dele, porque ele carregava as ovelhas do pai dele pelos desertos e vales. Então, Renato esteve comigo em Israel, a gente vai de novo ano que vem, Marcelo vai também, né? 2024, Marcelo vai para Israel, e quando você chega em Israel, você vê vales e desertos e montanhas. Israel é uma região assim, e até hoje tem beduínos e pastores de ovelhas lá. E Davi era um camarada que ele fazia isso com as ovelhas do pai dele. Então ele fez isso tantas vezes, que quando ele escreveu esse salmo, ele estava falando de uma experiência que ele sentia como um pastor de ovelhas, e falando como Deus era um pastor ainda mais supremo e melhor do que ele poderia ser para as próprias ovelhas dele. E esse salmo é realmente muito lindo. Eu fico tentado a comentar cada versículo do salmo, porque o salmo é muito lindo. Mas não vou, hoje eu vou focar só num versículo, versículo 4. Talvez, outras vezes que eu vier aqui, a gente vai falar sobre o 2, o 3, o 5. Cada versículo desse é um sermão maravilhoso. Mas hoje vai ser o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Não é lindo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu quero separar algumas palavras desse versículo 4. A primeira palavra é andar, ainda que eu ande. Quem estava no Entre Leões sexta, na abertura do Entre Leões, eu estive lá e eu falei um pouquinho sobre isso. Ainda que eu ande pelo vale, tem gente que parou no vale e não está andando mais. Tem gente que parou e fincou o pé no vale da viuvez, da perda, da falência, do divórcio, da rejeição, da doença, e não sai mais lá. E isso fica preso à identidade da pessoa, ao ponto de você perguntar a ela quem é você, e em vez dela responder quem ela responde sobre algo que aconteceu com ela. Olha, tudo bem, como é seu nome? Meu nome é fulano, eu sou divorciada. Mas não perguntei se eu era divorciada. Eu perguntei seu nome. Ah, como é meu nome? Meu nome é fulano de tal, eu sou um comerciante falido. Eu não perguntei se era um comerciante falido, eu perguntei como era seu nome. Porque tem gente que para nesse vale da sombra da morte, não anda, fica parado, mas Davi está dizendo ainda que eu ande. E a espiritualidade cristã, bíblica, é de quem anda, é de quem se move, é de quem peregrina, se movimenta, não se satisfaz, não fica parado. No Antigo Testamento, Isaías diz que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam com asas como? Correm e não se, caminham e não se. Notou um movimento de voar, de correr, de caminhar. Os que esperam no Senhor caminham, ainda que eu ande. No Novo Testamento, Paulo diz também que a gente prossegue para o alvo, renovando a mente. E de repente talvez você esteja sofrendo, parado, estagnado, sem forças. E Deus me trouxe aqui para você saber que Ele é o pastor, Ele fortalece para você andar, para você mover, para você sair. E quando eu estava preparando isso, eu fiquei pensando, que pregação água. Alguém vai dizer assim para mim, mas tu não sabe o que eu estou passando, a tu é fácil falar que é para andar. Mas só eu sei o peso que eu estou carregando e eu não consigo andar. E aqui eu pensei que para essas pessoas que não conseguem caminhar porque estão paradas, e o que eu vou falar é a verdade mesmo, você pode botar na internet, você vai ver nas imagens, o que é que um pastor de ovelhas faz quando a sua ovelha quebra a pata, ou quando a sua ovelha empaca e não anda? Ela bota ela nas costas e anda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é para você andar. Se você não conseguir andar, Ele vai carregar você nas costas. Ele vai botar você nas costas assim, a ovelha, e vai caminhar com você até que você saia desse lugar. Amém? A outra palavra desse versículo que me encanta é vale. Ainda que eu ande pelo vale. E a rotina nossa é no vale. Domingo passado eu preguei isso na Recon. A gente vive momentos extraordinários nos montes.
Vocês que estão de branco estavam num fim de semana de monte. Um lugar de coisas extraordinárias que acontecem. Mas a rotina é no vale, né? Vocês não vão viver no Entre Leões. Vocês não vão viver naquele espaço lindo que é o WL. Não vão. Vocês vão viver na faculdade, no trabalho. Com esse marido chato que você tem. Eu estou falando com o Tainá. Eita, desculpa. Estou brincando. É lindo ele. A vida é no vale. A vida real é amanhã, e terça e quarta-feira. Ainda que eu ande pelo vale, as coisas acontecem no vale. Você se prepara no monte, a igreja é um monte. Aqui o culto é um monte. Na presença de Deus. Mas a gente vem para cá e recebe força na Eucaristia, nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo para que a gente saia daqui para uma rotina no vale. Amém? Tanta coisa aqui que eu estou a fim de pular, porque eu quero chegar num lugar melhor. Eu quero chegar agora noutra palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Eu quero falar sobre sombra. 35 anos que eu prego o Evangelho. E nesse versículo eu só lia morte. Ainda que eu ande por um lugar de morte. Ainda que o foco é na morte. Mas o versículo é ainda que eu ande pelo vale da sombra. Na versão que Renato leu, ainda que eu ande por um lugar de trevas. Um lugar escuro. Eu nunca dei atenção a esse lugar da sombra. Porque Davi podia ter dito assim, ainda que eu ande pelo vale da morte... E para mim, nos últimos 30 anos ia dar no mesmo. Eu ia ler o versículo do mesmo jeito. Ainda que eu ande pelo vale da morte, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É diferente a sombra da morte do que a morte. Porque nem sempre o vale da morte é ruim. O vale da morte pode até ser bom. O vale da sombra da morte é sempre ruim. Mas o vale da morte não é ruim. Porque a morte para o cristão é boa. Porque o apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer agora, eu estou garantido no céu. Eu não preciso nem chorar com o Náutico mais. E não rio muito rubro-negro não, que é para chorar também hoje, viu? Olha a cara dele, olha a cara dele. Ai, o cara está no púlpito, o cara pode fazer bullying, né, com as pessoas que amam. Mas veja, eu quero dizer isso a vocês, de verdade. A sombra da morte é pior do que a morte. Sabe por quê? Porque se alguém chega e diz assim, eu estou com câncer. Acabou, está com câncer, vai fazer o quê? Eu vou fazer tratamento, eu vou orar, mas vou fazer o tratamento. Se alguém disser que morreu, está no céu. Se alguém disser o Náutico caiu, não tem mais o que fazer. Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar que seja muito ruim, aconteceu. No que aconteceu, o que não tem remédio, remediado dá. Você vai resolver, vai andar pelo vale, vai andar. Agora, a sombra, as trevas, trazem medo e insegurança. E o medo é que paralisa. O câncer não lhe paralisa, mas o medo de ter câncer lhe paralisa. Morrer não lhe paralisa, mas o medo de morrer paralisa uma pessoa. Viver não lhe paralisa, mas tem gente que tem medo de viver. E é ainda que eu ande por um vale que eu tenha medo da sombra, das trevas, o Senhor vai estar comigo. Eu quero dizer a você que hoje é uma noite que Deus quer tirar o seu medo. Para que você viva livre. E eu não sei qual é seu medo. E eu quero dizer uma coisa também importante. Eu não sou louco. E às vezes o seu medo é justificado. Eu não sou doido, não. Tem coisa que é para ter medo mesmo. Eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de não prover para os meus filhos. Eu tenho medo de meu filho sofrer qualquer coisa. Porque pai e mãe tem mais medo com os filhos do que consigo próprio. Mas eu tenho medo. Qualquer medo que você pode ter, eu sou igual a você. E eu sei que são medos justificáveis. Agora, mesmo os medos justificáveis, que são a sombra no vale da morte, são esses medos que Deus quer tirar hoje. Porque o seu perfeito amor lança fora todo medo. Então você veio para cá com medo, justificado ou não justificado? Porque tem uns medos que não são justificados, né? Realmente tem uns medos que não existem. Mas tem uns que existem. Seja qual for a categoria do seu medo, Deus quer tirar hoje. Porque você pode andar por um vale de medo e ainda assim vai estar seguro nele, porque ele é o seu pastor. Amém?
Davi, que escreveu esse salmo, escreveu um outro salmo que é o meu preferido. O 23 é lindo, todo mundo conhece tudo, mas eu tenho um salmo preferido que é o 27. E o salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a minha luz. Eu gosto desse salmo, porque quando eu junto esse salmo com o 23, Cristo é a minha luz, a luz acaba com a sombra, a luz acaba com as trevas, a luz de Jesus acaba com o meu medo. Porque eu não sou diferente de vocês, eu tenho medo, eu tenho alguns medos, mas a minha vida é encontrar com o pastor que me dá luz sobre as sombras, dissipa as sombras, amém? Eu acho isso tão lindo, porque o próprio Jesus, que é o supremo pastor, no Novo Testamento ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, a luz que tira todas as sombras. E eu não sei qual é o seu medo, qual é o seu estresse, mas sabe o que é que eu estou pensando? Eu estou pregando agora nada do que eu preguei de manhã. E eu não sei nem para que eu estou com esse papel aqui, porque eu estou com o papel do sermão de manhã. Mas Deus está me dizendo outras coisas aqui agora. Tem gente que está aqui com medo de não conseguir se desenvolver. Tem gente que está aqui com medo. Eita glória, eu gostei do eita glória. Se eu sou crente, eu gosto. Quem foi que disse eita glória? Amém. Olha, aleluia. Eita glória. É do manto. Está aprendendo direitinho. Mas não tenha medo dela não. Eu já vi que ela é braba, mas não tenha medo dela não. Tem gente aqui que está com medo de não conseguir performar. Tem gente que está aqui com medo, inclusive, de dizer assim: eu quero ser cristão, mas eu não consigo. E eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de falhar e o pastor, eu tenho medo de falhar e o líder, eu tenho medo de falar e o esposo, a esposa, o filho. Eu tenho medo de ser pedra de tropeço, mas eu quero botar isso numa expressão menos de crente. Eu tenho medo de decepcionar. E eu vim aqui para dizer a você que o perfeito pastor lança fora esse medo. Não tem perigo de acontecer nada que ele não resolva com você. Porque ainda que você ande por esse vale de medo, nesse medo, ele vai fazer você andar, vai empurrar você para você andar, porque ele prefere que você voe, corra e anda. Mas se você não conseguir, ele vai lhe carregar no colo. Você não está sozinho. Porque o versículo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele garante presença. Ele garante que vai resolver a sua vida. Então eu não confio em você, com todo respeito. Não confio em mim. Eu não confio que você vai conseguir andar pelo vale da sombra da morte. Mas quando ele diz que o Senhor está comigo, eu garanto que nele eu confio que você vai conseguir. Não é na sua força, é na força dele. E aí o Salmo vem e diz um negócio que pastor nenhum gosta de pregar, mas eu vou dizer assim mesmo, porque eu tenho que pregar o versículo todo. Não posso escolher metade do versículo para pregar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Como Deus vai fazer você andar, correr ou voar? Como Deus vai botar você nas costas dele andar? É que é um negócio que talvez você não queira ouvir, mas vai ter que ouvir. Porque o cajado e a vara são instrumentos do pastor para cuidar das ovelhas. Ele de vez em quando dá uma relapadinha. E você já viu o cajado do pastor como é que faz assim? É justamente para você, ó, pegar a ovelha e trazer para cá. Com um lado do cajado, com a vara ele dá-lhe. Com a outra ele, ó. Sabe o que é que Deus está dizendo a você? Que não vai faltar disciplina para você. Não vai faltar. Ele vai disciplinar você. Vai ter hora que você vai levar uma varada. Uma cajadada é melhor, né? Uma cajadada. Uma cajadada. Vamos combinar que uma cajadada ficou melhor.
Vamos editar isso, pessoal da mídia. Edita para sair no YouTube, cajadada. Eita, é ao vivo. Lascou tudo. Não vai faltar cajadada. Mas porque ele ama você. O pastor dá uma cajadada na ovelha porque ele ama ela. Ele não quer que ela se desvie. Ele não quer que ela fique parada. Ele não quer que ela saia do meio do povo. Então ele dá uma cajadada. Ele usa a vara e o cajado, mas é lindo porque ele usa a vara e o cajado na versão de Renato para proteger. Na minha versão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está garantindo que vai cuidar de você. O jeito de cuidar de você talvez não seja o jeito que você quer, porque o que é que a gente quer? A gente é ovelha, e ovelha é o quê? Um bicho mimado. A gente quer ser mimado, a gente quer ter sim o tempo todo, a gente quer ter bênção o tempo todo, a gente quer ter montanha o tempo todo, entre leões todo fim de semana, cantando e curtindo. Um cara deu um amém aqui, vizinha. Esse do boné deu um amém aqui. Mas não, irmão, é no vale, viu? Não é na montanha o tempo todo, não. E a gente é mimado, a gente quer tudo, mas Deus está dizendo, não, mas eu quero que você ande, eu quero que você corra pelo vale. E se você não conseguir botar você nas costas, fazendo o quê? Lhe consolando com a vara e o cajado de pastor. E eu vou terminar essa mensagem. Eu vou dizer o que é que eu tinha preparado e eu vou dizer o que é que o Espírito Santo mandou dizer. Eu tinha preparado, e vou dizer assim mesmo, porque eu não vou jogar fora o que eu preparei. Eu tinha preparado para dizer o seguinte, olha, e vou dizer. Deus vai tirar o seu medo. Deus quer que você ande. Amém? Amém. Agora, o que Deus está me dizendo para eu dizer para você hoje é: eu vou fazer isso do meu jeito com você. Porque eu sei mais do que você. Porque você é só uma ovelha, e a ovelha é meio burrinho. Eu sou o pastor. Eu sei todas as coisas. Desde que eu leve vocês pelo vale, até a montanha, até as águas cristalinas, até o pasto verdejante, eu é que sei o que é água para você. Aonde está a água, você pensa que sabe, mas você não sabe. Aonde está o pasto para você descansar, você acha que sabe, mas você não sabe. Quem sabe sou eu que sou o pastor. Você é ovelha. Então, se tiver ruim, se você não estiver entendendo, é porque a sua visão é limitada. Espera um pouquinho mais. Espera só mais um mês. Espera só mais um período. Ah, mas eu quero. Espera só um pouquinho, porque você pensa que a sua água e o seu grama verdinha está naquele relacionamento. Não está. Você pensa que está naquele emprego. Pode não estar. Você pensa que pode estar naquela bênção. Pode não estar. Ele sabe onde está a grama e a água e o descanso para você. Queira, eu vou terminar com isso agora, porque senão eu vou entrar aqui num modo que eu não termino mais. Veja, queira, presta atenção, queira ser disciplinado pelo Senhor. Ah, eu estou sendo disciplinado, não, queira, porque Ele sabe mais. Queira levar uma cajadada. Queira sentir o gancho do cajado do pastor lhe tirando de um lugar e levando para o outro, porque o lugar que Ele quer levar é melhor do que o que você está. Não fique estagnado e parado no vale da sombra, porque Ele tem um outro lugar para você. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós somos ovelhas e nós não confiamos em nós mesmos. Isso é o que o Senhor está nos dizendo hoje. Nós não confiamos no nosso discernimento, não confiamos na nossa visão, não confiamos nas coisas que a gente acha que sabe, a gente confia no Senhor. Tu és o bom pastor. E por isso, Senhor, nós nos rendemos e te damos o ok para que o Senhor faça o que quiser na nossa vida. Se o Senhor quiser usar o cajado e a vara, usa. Nos tira de um lugar, nos leva para outro. Se estiver confortável, toca para que a gente ande, toque para que a gente corra, para que a gente saia. O que nós não queremos, Senhor, é ficar parados. Não queremos ficar no meio do medo. Não queremos ficar presos às nossas decisões, presos às nossas impressões, nem mesmo às nossas convicções. Nós não queremos ficar presos, nós queremos ficar livres.
E para isso tu faz o que tu quiser na nossa vida. Obrigado pela tua palavra tão viva, e pelo teu Espírito Santo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.